Existe um tipo de doença que está se tornando cada vez mais comum entre jovens, o câncer de cólon. Há preocupação de que casos como o do ator Chadwick Boseman, que faleceu devido a essa doença aos 44 anos, se tornem mais frequentes. No Brasil, Preta Gil e Simone também enfrentaram o diagnóstico do câncer de cólon, e até mesmo pessoas mais velhas como Pelé, faleceram devido a essa enfermidade. Especialistas afirmam que estamos diante de uma epidemia de câncer precoce. Há fatores que estão contribuindo para o aumento de casos de câncer entre jovens de 20 a 50 anos, algo inesperado. A ciência está começando a descobrir o que causa essa tendência e como podemos nos proteger. Para explicar melhor, podemos usar como exemplo a história do câncer de cólon e entender como essa doença se desenvolve. O câncer de cólon, na verdade, é uma combinação de dois tipos de câncer. O câncer de cólon, que afeta o intestino grosso, e o câncer retal, que afeta o reto. Por esse motivo, a doença também é conhecida como câncer coloretal. O primeiro passo para o câncer coloretal, assim como para qualquer tipo de câncer, é uma mutação no DNA. Nós estamos constantemente sujeitos a mutações, porque durante a multiplicação celular, erros podem ocorrer. No caso do intestino, onde os alimentos passam várias vezes por dia, as células precisam se renovar mais rapidamente, aumentando o número de mutações. A maioria dessas mutações é inofensiva, mas o problema surge quando as mutações ocorrem em regiões importantes do DNA. As células mutadas abandonam suas funções normais e começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um aglomerado de células que se transformam em uma verruga, chamada de pólipo. Ele pode surgir de forma natural em até 30% das pessoas e normalmente não causa problemas de saúde. As células do pólipo continuam se multiplicando, ainda que sob controle, mas continuam acumulando mutações aleatórias. Dependendo da mutação, a célula pode mudar seu comportamento. Em alguns casos, ela se torna imortal e libera substâncias que interferem na ação do sistema imunológico. Em seguida, ela acumula mais mutações que a fazem produzir substâncias que atraem vasos sanguíneos para fornecer nutrientes àquela massa celular em crescimento constante. Temos agora uma massa de células completamente alteradas, que sugam os nutrientes do corpo e continuam a se multiplicar sem controle. Isso é o início do câncer. Com o tempo, o câncer aumenta de tamanho e pode até mesmo obstruir parcialmente o intestino, causando os primeiros sinais: dor abdominal, diarreia, constipação frequente, fezes muito escuras ou com sangue visível. No entanto, algumas pessoas podem nunca apresentar sintomas e só desconfiam que algo está errado quando o câncer já se espalhou para outros órgãos. Para uma célula saudável gerar um pólipo e, em seguida, um câncer, leva pelo menos algumas décadas. Na verdade, a maioria dos pólipos nunca se tornará um câncer porque é necessário acumular um grande número de mutações nas regiões corretas do DNA. Quando e se isso acontece, a pessoa geralmente já passou dos 50 anos. É por isso que o risco de câncer coloretal é maior a partir dessa idade. É um câncer que deveria ocorrer com mais frequência na velhice. No entanto, nos últimos anos, não tem sido assim. Comente aqui se você conhece alguém que teve câncer de intestino antes dos 50 anos. Eu aposto que sim. Famosos como Pantera Negra, que morreu aos 43 anos, Preta Gil com câncer aos 48 anos e Simone com câncer aos 46 anos, são exemplos disso. Desde a década de 90, vários países têm visto os casos diminuírem entre os idosos e aumentarem em pessoas com menos de 50 anos. Por qual razão isso está ocorrendo? Será que sua saúde está em perigo? A ciência começa a compreender o que está causando o câncer em pessoas com menos de 50 anos. A cada ano, a incidência de câncer entre pessoas de 20 a 50 anos aumenta, e isso não se limita ao câncer coloretal. Os especialistas advertem que estamos enfrentando uma epidemia global de câncer precoce, que inclui câncer de mama, rim, fígado e diversos outros tipos. O termo epidemia não é exagero, mas sim uma tendência mundial que se relaciona com nosso estilo de vida. Nosso modo de vida sofreu grandes mudanças desde a década de 90. Trocamos, praticamente, a luz natural do dia pela luz artificial da televisão, celular e computador, permanecendo conectados até tarde da noite.
Tornamo-nos mais sedentários e obesos, aumentando o consumo de bebidas alcoólicas e carnes processadas, como bacon e presunto, e diminuindo o consumo de vegetais. Desregulamos nosso relógio biológico, tornamo-nos menos ativos e adotamos uma alimentação desequilibrada. Esses hábitos comprovadamente aumentam o risco de diversos tipos de câncer, acelerando o aparecimento de mutações no DNA ou diminuindo nossa capacidade de corrigi-las. Enquanto nossos avós passaram a maior parte da vida sem se expor a esses fatores de risco, minha geração nasceu imersa nesse ambiente. Foram anos adicionais de exposição a situações de risco, que posteriormente se somam à genética individual. Por isso, já não é tão incomum hoje acumular todas as mutações que levam ao câncer antes dos 50 anos. No caso do câncer coloretal, a situação é ainda mais preocupante, porque o que comemos interage diretamente com as células do intestino. Alguns alimentos, como carnes vermelhas e processadas, liberam compostos que em excesso danificam o DNA. Churrasco, bacon, salame. Esses alimentos fazem parte da cultura alimentar atual e muitas pessoas os consomem sem moderação. Além disso, o consumo excessivo de álcool agride as células intestinais. Tudo isso contribui para explicar por que o câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais comum do mundo, e também porque está surgindo cada vez mais em pessoas com menos de 50 anos. Será que estamos destinados a aceitar o surgimento do câncer, especialmente o câncer coloretal, como uma consequência da vida moderna? Como podemos nos proteger contra essa doença traiçoeira? As mesmas estratégias podem ser aplicadas a outros tipos de câncer. A detecção precoce é a melhor arma contra o câncer coloretal. Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, mais cedo o tratamento pode começar e maiores serão as chances de cura. Quando o câncer coloretal é detectado nas fases iniciais, mais de 90% das pessoas sobrevivem. No entanto, muitas pessoas não sabem que existem exames para detecção precoce. Por favor, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre essa questão. É possível fazer exames preventivos de câncer de graça pelo SUS a partir dos 50 anos, mas muitos médicos recomendam que os exames comecem aos 45 anos. Organizações médicas nacionais e internacionais, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, recomendam esse início precoce de exames preventivos. O médico pode solicitar um exame de fezes para detectar sangue oculto. Se houver alguma alteração, ele pode pedir uma colonoscopia para examinar o interior do intestino em busca de pólipos ou câncer. Ao contrário do que foi divulgado em alguns jornais, a colonoscopia continua sendo um exame preventivo e diagnóstico valioso. Nem todos os pólipos se tornam câncer, mas ter um pólipo é um fator de risco. Por isso, é importante detectar a alteração antes que ela se torne um tumor maligno. Além de fazer exames preventivos, é possível reduzir o risco de desenvolver câncer coloretal praticando atividades físicas, diminuindo o consumo de álcool e adotando uma alimentação saudável. Aqui estão algumas dicas valiosas. Inclua vegetais em todas as refeições e reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes e carnes processadas, como bacon, salsicha e salame. O Instituto Nacional do Câncer recomenda não consumir mais do que meio quilo de carne vermelha por semana, incluindo carne bovina, suína ou de outros mamíferos. Embora a carne não cause diretamente o câncer, uma alimentação saudável pode prevenir muitas doenças, incluindo a obesidade e o diabetes, que são fatores de risco para o câncer coloretal. Sei que mudanças significativas podem ser difíceis, mas é um investimento que trará muitos benefícios no futuro. Este vídeo também é um investimento baixo que pode fornecer informações valiosas sobre a prevenção do câncer coloretal. Um grande abraço, cuide das suas células e até o próximo vídeo.